Nós vamos falar agora, gente, antes de continuar trabalhando com provas, porque a gente vai ter que ver produção antecipada de provas, exibição do documento, mas eu queria falar de um ato extremamente importante, que é a audiência de conciliação e julgamento, que é um ato muito próprio da prova e um ato muito importante onde se concentram todas as provas orais. Esse ato é tão importante que ele é objeto de um capítulo inteiro no Código. O artigo 358 e seguintes tratam só da audiência. E eu me lembro que quando começamos a ver provas, eu disse que ia pular esse capítulo, que é o primeiro, logo depois de despacho saneador, porque não faria sentido trabalhar com audiência, onde são realizadas as provas, sem que a gente primeiro visse as provas que serão realizadas na audiência. Então, o fato é que, chegado o dia da audiência, dia que foi designado pelo juiz, as partes estão devidamente intimadas e, portanto, lá naquele dia vão comparecer todos, o juiz manda apregoar as partes, ou seja, chamar as partes para que venham à audiência, ingressem no recinto, e o juiz, portanto, declara instalada a audiência de instrução e julgamento. Embora a audiência seja de instrução e julgamento, o primeiro ato, conforme diz o 359, é a tentativa de conciliação. Não tem nada a ver com aquela audiência de conciliação prévia que foi feita lá no começo do processo. Agora, é só uma oportunidade que o juiz vê, estando as partes presentes, de fazer uma tentativa de conciliação. Não tendo conciliação, a gente dá início propriamente aos atos de instrução. E aí, o 360 também é muito singelo, ele diz que o juiz tem uma série de atribuições enquanto presidente do ato. E aí, gente, o 360 também fala o óbvio. O juiz preside o ato, mantendo a urbanidade, eventualmente caçando palavra de quem infringe a lei, requisitando força policial eventualmente se for necessário, ele mantém a ordem. Isso é óbvio que é o comum. O 361 estabelece um roteiro, ou seja, como eu falei para vocês, é na audiência de instrução que as provas orais serão realizadas. Ora, como as provas orais serão realizadas em audiência, o que o 361 faz é estabelecer uma ordem. Portanto, numa audiência em que se ouça perito, lembram que o perito pode ser intimado a comparecer em audiência para eventualmente esclarecer pontos nebulosos? Então a gente vai ouvir perito é o primeiro, e em seguida os assistentes técnicos. Primeiro do autor, depois do réu. Terminada a prova oral dos perito, ou do perito e dos assistentes, a gente começa a fazer a prova oral dos depoimentos pessoais. Primeiro o autor e depois o réu. Terminados os depoimentos pessoais do autor e do réu, a gente começa a ouvir as testemunhas. Primeiro as do autor e depois as do réu. Lembram? Sempre uma a uma, sem que uma ouça o depoimento da outra. O 362 fala da possibilidade de adiamento da audiência. É óbvio, adiar a audiência é uma conjuntura possível. O 362 estabelece as possibilidades. Primeiro, por convenção das partes, ou seja, as partes, em comum acordo, pedem ao juiz que adie a audiência. Vamos imaginar que a gente está... daqui a 3 dias vai ter uma audiência. Mas a gente começa a conversar e uma possível conciliação está próxima. Ora, a gente, portanto, faz uma petição para o juiz dizendo que, excelência, tendo em vista que a gente está negociando um acordo, vamos adiar a audiência. Portanto, por convenção das partes, é possível. Também é possível adiar quando não for possível, quando for em caso de impossibilidade de comparecimento de uma parte, ou de uma pessoa que deva comparecer. Então a gente pode eventualmente, por impossibilidade de comparecimento de algo, de uma pessoa importante para aquele ato, a gente pode pedir o adiamento. Aqui fazer uma observação. Dependendo da ausência, por exemplo, de uma testemunha, não é o caso de adiar a audiência. O que nós vamos ter é a audiência sendo realizada para todas as outras provas orais que sejam possíveis e uma redesignação de uma data apenas para essa prova oral que não pôde ser feita. É óbvio que isso pode ocasionar uma certa inversão da prova. Por quê? Porque o ideal seria que a testemunha, por exemplo, que não pode comparecer, é do réu. Porque aí eu faço toda a audiência e como testemunhas do réu são as últimas, eu deixo essa testemunha que não pode para um outro dia. O problema é quando, por exemplo, a ausência é de uma testemunha do autor. Porque aí é um problema. Para eu fazer a audiência, eu teria que dar voz a testemunhas do réu que estão presentes e deixar a testemunha do autor para uma audiência. Isso inverteria a ordem legal. Entretanto, isso é admitido se as partes concordarem. Ou seja, se não houver nenhum empecilho, a gente realiza a audiência, em vez de adiar, a gente realiza a audiência e deixa essa pessoa que não pode comparecer para uma outra data.
E se por atraso injustificado o juiz não der início à audiência por 30 minutos. Aqui a gente tem que lembrar muita ponderação nessa hora, né, gente? Senão a gente começa a criar caso. Mas em tese, se a audiência demorar por mais de 30 minutos sem nenhum motivo, o advogado pode requerer uma certidão dizendo que a audiência está em atraso mais superior a 30 minutos e, portanto, requerer o adiamento da audiência.